Então, irmãos, seguindo a nossa série expositiva no segundo livro dos Reis, nós chegamos agora no capítulo 13, e nós vamos ler os versos de 1 até o versículo 9, né? Cabia a mim até o versículo 13, mas a mensagem está focada nos versos de 1 a 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 13. Versículos de 1 a 9. Espero que você tenha encontrado. Amém? Preocupante, né? Poucos encontraram. Amém? Ah, tá. É só um feedback para eu saber se você encontrou, eu posso começar a ler. Então diz assim: no 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, não se apartou deles. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o poste ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Ora, os mais atos de Jeoacás, e tudo o que fez, e o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. Eu queria que você percebesse a sequência que acontece no texto, e aí olhando para o texto, que você anote, ou que você perceba o movimento. Um rei começa a reinar, versículo 1, né? Jeoacás começa a reinar sobre Israel. Então lembra que Israel aqui não é a nação completa. É o reino que está na região mais norte, com sede em Samaria. Esse rei faz o que é mal. Versículo 2. Versículo 3, Deus acende sua ira contra Israel por causa dos pecados. Versículo 4, Jeoacás, que é o rei, pede perdão, né? Pede a Deus por misericórdia. O Senhor ouve e perdoa, dando um livramento, no versículo 5, de todos aqueles que oprimiam. Versículo 6, embora Jeoacás tenha pedido perdão, os pecados continuaram. Versículo 7, o povo sofreu a consequência disso, e um exército que era de milhares, ficou apenas com 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens a pé. E essa é a história do rei que fica registrada. Ele então morre e é sepultado com seus pais em Samaria. A gente precisa entender a sequência do texto, e ela é fundamental para a gente entender um movimento que acontece do Evangelho na nossa vida e como se encaixa a nossa responsabilidade nesse processo que é conduzido por Deus. Primeiro é o relato do pecado. Eu estava pensando, irmãos, que existe um movimento muito natural para nós. O texto de Reis, às vezes ele diz assim, e o rei foi um rei muito bom. E outros textos dizem, e esse rei foi um rei muito mau, tanto quanto Jeroboão.
O problema é a gente entender que o rei que era bom não era pecador. Todos os reis, bons ou ruins, eles eram pecadores. É óbvio o que eu estou dizendo, mas é de tão grande importância, porque às vezes a gente acha que a bondade anula os nossos pecados. Isso é uma visão, por exemplo, que acontece quando a gente fala de um bebê, de uma criança. Nunca fez nada de mal contra nós, nunca falou um palavrão. Naturalmente, os nossos olhos acham que a bondade dessa criança anula seus pecados e sua condição como pecadores. Alguns, inclusive, que estão fora da igreja e outros, infelizmente, estão ainda dentro da igreja achando isso, acham que crianças são como anjos que não têm pecados. Mas esse ensino é contrário à palavra de Deus. Todos nós nascemos pecadores, assim diz as Escrituras. Romanos 3, 23, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Salmo 51, eu nasci na iniquidade, né? Todos pecaram, Romanos 6, 23, e o salário do pecado é a morte. Todos nós, todos inclui as crianças, ok? Embora pareça redundante, é impossível que a gente diga isso. Reis que foram muito bons também eram pecadores. Mas a gente consegue perceber com maior detalhe o pecado quando o rei é mau, quando o rei faz bobagem. Mas a doutrina da total depravação aponta que todo ser humano é corrompido pelo pecado. E, embora a gente fale de todo ser humano, quando eu olho para o indivíduo, todo o indivíduo é corrompido. Porque durante a história da humanidade, uma das perguntas que muitos fizeram é: onde está o pecado em nós? Porque se o pecado estivesse na ponta do dedo, a gente poderia cortar a ponta do dedo e acabou o pecado que há em nós. Você pode achar que isso é absurdo, mas quando eu fiz o curso de capelania hospitalar, a gente estudou vários estudos de caso e tinha uma auxiliar de limpeza do hospital Grafeguili, que os irmãos sabem que cuidam de pessoas que são positivas, né, para HIV. Essa auxiliar de limpeza usava a luva, mas não a luva adequada. Quando foi mexer no lixo, ela foi, então, picada por uma agulha, que foi indevidamente lançada ali, porque agulhas devem ser descartadas num ambiente próprio, né, para não acontecer isso. E quando ela botou a mão na lixeira, ela percebeu que uma agulha possivelmente infectada tinha picado o seu dedo, ela correu para a cozinha do hospital e com um facão cortou o seu antebraço. Na expectativa de que a contaminação não alcançasse todo o seu corpo. Se fosse tão simples assim, né? Primeiro, a coragem que ela teve é inegável, né? E o desespero, e o medo. Então, quando a gente pensa em pecado, muita gente pensou, mas onde está o pecado? Muita gente mutilava o seu corpo por causa da própria palavra de Jesus, numa compreensão equivocada. Jesus disse: se teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se tua mão te faz tropeçar, arranca-o. Então, muita gente arrancou partes do corpo na história da humanidade. Você pode pesquisar isso depois. Achando que se eu elimino a causa do meu pecado, eu elimino o meu pecado. Só que a causa do pecado não está numa parte do corpo. Está no corpo inteiro, está no nosso coração. Então, todo o nosso corpo está contaminado. Irmãos, o pecado, ele atrai para nós a ira de Deus. A gente vai entender isso no decorrer da mensagem. A ira não é um sentimento de raiva. A raiva tem a ver com a emoção. Quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, então alguém falou uma palavra que te ofendeu, uma palavra que você não gostou, brota aquele sentimento azedo, aquele sentimento ruim, de, puxa, fiquei muito chateado. Às vezes a gente muda as palavras, mas é raiva que a gente está sentindo, né? Alguns têm medo de falar que sentiram raiva, dizem, não, fiquei muito chateado, mas sentiu raiva contra o irmão porque ficou ofendido. Ok, isso acontece. Raiva é diferente de ira, porque ira não tem a ver com a primeira reação ser uma emoção, mas com
uma luta contra uma injustiça que está sendo praticada. Então, quando nós fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, Deus fica, e de verdade, irado, porque Ele olha para a sua palavra e vê que nós estamos falhando, então a ira é para provocar a justiça, a correção da falha. A Bíblia, inclusive, fala que nós podemos nos irar sem pecar. É uma diferença importante, porque raiva já é pecado. Ira pode não ser pecado. Então, quando Paulo fala aos Efésios, por exemplo, ele diz que a gente não pode deixar o sol se pôr, né, sobre esse nosso sentimento, sobre essa nossa reação, porque pode desenvolver um sentimento que é ruim e a gente acabar dando brecha para o maligno usar toda essa perspectiva que está no nosso coração. Existe um outro cuidado que a gente deve ter também. Eu queria que você olhasse lá em Tiago 1,19, porque é uma sequência importante. Livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Primeira coisa que a gente tem que aprender é ouvir. Deus te deu quantas bocas? Uma. Quantos ouvidos? Então, ouça mais do que fala. Pronto para ouvir, tardio para falar. E, mais tardio ainda, para se irar. Se você é uma pessoa que se ira com facilidade, ou seja, você sempre tem esse sentimento de injustiça, a sua ira começou a ter tom de pecado. Biblicamente se chama uma pessoa iracunda. Uma pessoa que vive irada com tudo. Está tudo errado, sempre. Uma pessoa que olha para tudo e não aprova nada. Isso também é um equívoco, né? É uma ampliação da ira, que começa como uma coisa positiva, a luta pela justiça, mas se não for controlado, ou se não for trabalhada numa perspectiva divina, ela pode produzir algo errado. Não seja iracundo, ok? Não tenha essa cara de bravo o tempo todo. Não faz bem, dá ruga. E te afasta de Deus. Essa é a parte mais importante. Mas voltando à questão da ira, a gente precisa perguntar, mas por que Deus fica irado com o pecado? Tem um autor chamado David Platt, ele escreveu um livro chamado Siga-me, e ele conta uma historinha que eu acho muito interessante. Vamos imaginar que todos vocês têm um filho pequeno. Vamos dar a essa criança 4 anos, ok? 4 anos. 4 anos tem o Benício, certo? Natália e Alex. 4 anos. Todo mundo conhece o Benício? Pingo de Fogo. Conhece? Benício estava lá no retiro. Imagina, não é o Benício, imagina não, tá? Você tem um filho de 4 anos. Quem tem o Benício é o Natália e o Alex. Você tem um filho de 4 anos e você, quando vai buscá-lo na escola, a professora diz assim: pai, mãe, precisamos conversar. Seu filho deu um tapinha no rosto do amiguinho. O que você faz quando você descobre que seu filho deu um tapinha no rosto do amiguinho? Fala em voz alta. Fala, Juliana. Vou conversar. Meu filho, não faz isso. Amiguinho, faz carinho. Carinho, carinho. Isso. É assim que a gente trabalha, né? Você conversa, e aquela criança passa uma semana, quando você vai buscar seu filho de novo na escola, você descobre que agora, em vez de um tapa no rosto do coleguinha, deu um tapa no rosto da professora. O que você faz agora? Posso traduzir o que a Débora disse? A Débora fez assim, ó. Entenda, esse é Libras. Aperte a criança. O que você faz? Seu filho deu um rosto. Alguns estão fazendo assim baixinho, ó. Diego? Vara?
Meu irmão, rapaz, vou te falar, hein? Mas vamos continuar. Você faz parte de uma igreja. Quando chega no domingo, o pastor carinhosamente vai pegar seu filho, ele pá, na cara do pastor. Foi no rosto do amiguinho, foi no rosto da professora e agora no rosto do pastor. Você descobre que a vara não funcionou muita coisa. E aí o que faz? Dá um tapa maior, né? Vai aumentando a força, é isso que alguns acham. Mas vamos imaginar que você, no seu trabalho, teve um privilégio. Vamos tirar a figura presidencial do Brasil e vamos imaginar que no Brasil existia um rei. Vamos voltar à monarquia. Você vai entender o propósito disso. E aí você tem todo um protocolo para chegar diante do rei. O nosso rei tem um cetro que ele faz assim, te dá vida. Se ele faz assim, você morre. E você está lá. Você chegou e o rei fala, não, entre você e a sua família. E você está com aquela criancinha no colo. Aquela criancinha que Deus te deu, né? Que deu tapa no rosto do amiguinho, no rosto da professora e no rosto do pastor. E o rei, muito carinhosamente, diz, eu quero pegar essa criança no meu colo. E aí, quando ele pega a criança no colo, o que a criança faz? Tabefe. Só que bater no rosto do rei é crime de morte. Qual é a diferença do tapa dado ao amiguinho ao tapa dado no rosto do rei? O tapa é o mesmo. A diferença é em quem o tapa foi dado. Quando a gente entende isso, a gente entende por que o pecado resulta na morte. Porque a gente deu um tapa no rosto de Deus. Entendeu a gravidade? Quando a gente entende essa linha de autoridade, a gente entende que a ofensa, quando é feita para alguém que é santo, mesmo sendo uma coisa muito pequenininha, que no primeiro nível você conversou, que isso, é assim mesmo, criança faz desse jeito. Quando isso acontece com alguém que está aqui em cima, no nível de santidade, no caso a gente está falando de Deus, a gente entende que Deus tem todo o direito de ficar chateado e dizer assim, matem essa criança, ela errou. Esse exemplo é uma coisa bem interessante para a gente entender que toda falha cometida contra o Senhor, ela tem tom de gravidade. Toda falha. Por isso que a gente diz que não há pecadinho ou pecadão. Todo pecado ofende ao Criador, a Deus que é santo na sua essência. Bem, no texto diz que a ira do Senhor foi entregar seu povo a Azael, rei da Síria, e também nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael. Por que Deus fez isso? Porque o povo foi desobediente à ordem de Deus. Há um princípio básico no Antigo Testamento, que ele é carregado para o Novo Testamento, e a gente precisa entender. Nós sofremos porque somos desobedientes. Por que o pecado entrou no mundo? Porque Adão e Eva foram desobedientes. Por que a gente sofre em família hoje? Porque somos desobedientes. Se a gente for completamente obediente a Deus, não há sofrimento na nossa vida. É só a gente olhar para Jesus. Jesus sofre por causa do pecado. O único sofrimento que ele carrega é o nosso. Mas ele não se sente afastado do Pai, porque ele é completamente obediente ao Pai. Grava isso. Se as coisas não estão bem na nossa vida, é porque estamos, de alguma forma, sendo desobedientes. A gente precisa trilhar no caminho da obediência. E trilhando no caminho da obediência, nós, de verdade, podemos experimentar o melhor dessa terra. Essa é uma promessa que o Senhor fez. A ira de Deus não é castigo. Inclusive, hoje, na minha devocional, eu mandei isso. Nós castigamos. Muitas vezes não temos um processo educativo no nosso castigo. Mas a ira de Deus, além do tom de castigo, ela tem um tom pedagógico. Ela ensina as pessoas a serem e a agirem de forma diferente. Então, quando Deus entrega seu povo lá para Ben-Hadad, para Azael, não é dizendo assim,
tá bom, entreguei, esqueci, vocês que sofram aí, vai todo mundo morrer. Não, Deus quer que o povo, em algum momento, preste atenção que tudo aquilo que está acontecendo é por desobediência. Então, se eles mudarem, as pessoas vão voltar até Deus, vão pedir perdão e as coisas vão ser diferentes. É o mesmo princípio que eu entendo que os pais, quando colocam seus filhos de castigo, querem. Tirei o eletrônico, coloquei lá no cantinho do pensamento por 3 dias, 3 horas, sei lá o tempo que você coloca lá. Mas eu espero que meu filho, ao final, minha filha, reflita e diga: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Me perdoe. Tá bom, você aprendeu, vai, não peques mais. Esse é o ciclo que deveria acontecer. Esse é o ciclo que acontece, por exemplo, quando o conselho da igreja disciplina alguém. Engana-se que existem presbíteros sentados ao redor de uma mesa, salivando para dar uma pena de exclusão para alguém, né? Esperando que alguém tropece para dizer: estão afastados, saiam daqui, seus pecadores. Não. Às vezes acontece o processo inverso. Quantos tribunais, que esse é o nome formal quando a gente se reúne, nós fomos acusados de um monte de coisa. Certo, presbíteros? Dedos em rixa apontados e dizendo: vocês são isso, vocês são aquilo. E a gente não tinha feito absolutamente nada. Estávamos ali para tratar um pecado público e notório, que muitas vezes a gente tem que fazer o trabalho de convencer a pessoa que está do outro lado de que o que ela fez é pecado. E eu não estou falando de coisas subjetivas, estou falando de coisas óbvias, graves e coisas que escandalizam a igreja toda, mas que só aquela pessoa, ela se acha no direito de sentir raiva, porque ela está sendo disciplinada. Beleza, o povo também podia sentir raiva de Deus. Poxa, que Deus é esse que nos entrega na mão de Azael, nos entrega na mão de Ben-Hadad? Olha no espelho, vocês estão fazendo bobagem, estão sofrendo as consequências pelo pecado. A ira tem um tom corretivo, e o que aconteceu no versículo 4 é que Joacás entendeu isso, e ele começou a clamar a Deus pedindo por misericórdia. Isso é muito bacana, irmãos, muito bacana da gente perceber. Independente do que o povo tinha feito, independente dos pecados, da quantidade, da repetição, Deus é misericordioso demais. Salmista no Salmo 118, que foi a minha meditação no dia de hoje, ele fala 4 vezes, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. 4 vezes em seguida, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. A misericórdia do Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre. O Senhor, Ele sempre está pronto para ouvir a gente. Incrível. Sempre, independente do que você tenha feito, independente da gravidade, o Senhor sempre está pronto para nos ouvir. E não foi diferente. Ele então dá condições para que Israel, para que lute, e Israel consegue se livrar do poder dos sírios. Isso é uma coisa fantástica. Deus deu poder para Israel para fazer isso. E aí a gente pensa, né? Quando a gente sofre, a gente aprende. Tem uma expressão que é horrorosa, que as pessoas acham que até que é versículo bíblico. Quantas vezes já vi crente dizendo isso? Quem não vem por amor, irmãos, ninguém vem pela dor, não. Se a dor produzisse arrependimento, todo mundo que tivesse câncer se renderia aos pés do Senhor Jesus. Todo mundo que sofresse por um infarto, diria: Senhor, eu acredito no Senhor, me livra agora desta dor. Todo mundo. Mas não é isso que acontece. Eu tenho na minha família, já contei isso para os irmãos, um tio que teve um infarto num sítio na Baixada Fluminense, ficou com 90% do coração morto, necrosado. Eu nunca entendi muito bem esses exames de imagem, né? Eles são difíceis para mim, acho que para a maioria de nós, né, identificar. Mas esse exame do meu tio, quando ele fez aquele exame do coração, como é que se chama? Não, que passa lá na perna, vai lá no coração para desentupir. Cateterismo.
Quando meu tio fez o cateterismo, aí o médico falou assim, ó, vejam as imagens que vocês vão entender. Dava para ver as veinhas todas arrebentadas, jogando sangue assim, ó, várias. Incrível. Até eu, um leigo, falei assim, rapaz, mas não tem nada emendado, está tudo arrebentado. Ele teve um infarto tão grave que as veias não aguentaram e arrebentaram. Estavam jogando sangue para tudo quanto é lugar, menos para onde deveria jogar. E por conta disso, ele tinha uma insuficiência respiratória gravíssima. Ele passou a andar com um oxigênio. Uma dor tremenda. Ele estava sozinho no sítio, na Baixada Fluminense, veio pegando carona até chegar no Hospital Geral de Bom Sucesso. Chegou no Hospital Geral de Bom Sucesso 3 dias depois. Só para você entender. Chegou lá muito grave, pediu ajuda, foi socorrido, aquela coisa toda, foi para casa. Eu achando que todo aquele processo ia trazer meu tio de volta. Fui visitá-lo, eu, minha mãe e tio João. Chegando na casa dele, eu falei, tio, puxa, o Senhor salvou o Senhor tem um propósito para a sua vida. E ele disse para mim, meu sobrinho, eu agradeço muito a sua visita, mas eu quero dizer para você que eu faço parte das trevas, você faz parte da luz. Você não imagina o que você vai ouvir da pessoa isso. Você não imagina que alguém é capaz de dizer isso, mas é. Você acha que a falta de ar convence alguém do pecado? Você acha que a dor no peito convence alguém do pecado? Você acha que quem não vem pelo amor, vem pela dor? Esquece isso. Olha para o texto. O povo sofreu. Um exército de milhares, irmãos. Por que o texto bíblico diz que só sobrou 50 cavaleiros? Irmãos, 50 cavaleiros é metade. Aqui, ó. Isso aqui, ó, vou dar um cavalo para cada um. Isso aqui é exército? Para os irmãos não se sentirem ofendidos, 50 é esse aqui, ó. Entendeu? Para não achar que é o problema só do lado esquerdo, vamos jogar o problema para o lado direito. Aqui, ó, dá um cavalo para cada um desse aqui. Isso aqui é exército aonde, irmãos? Tem exército nenhum de 50? 50 cavaleiros. Quantos carros eles tinham? 10. Pega o pessoal dos 2 primeiros bancos, dá um carro de ataque para eles aí. Pobre exército, tem nada. Tinha 10 mil homens a pé. Sabe quantos soldados tinha o exército da Síria? 1 milhão, irmãos. Eles eram como a areia do mar. É a descrição do texto. Incontáveis. Você batia o olho e só vinha soldado. Você imagina 1 milhão de soldados gritando. Eu vou embora, irmãos. Tchau, tchau, gente. Não vale a pena lutar. Para de arrumar essas confusão. Joacás, né? Igual os 300, para de arrumar essas confusão, não mete mais a gente nisso, vamos embora, a gente já perdeu, não tem jeito. Então o povo, ele está sofrendo, se tornou miserável, e a gente acha que isso vai produzir arrependimento, mas não produziu nada. Produziu um medo, um remorso, e eles vão lá e clamam a Deus. Deus sabia disso, irmãos? Isso é que é interessante, que eu quero que você perceba. Deus sabia que não havia arrependimento? Sabia. Deus olhou o coração. Deus podia ter dito para Joacás, faça-me um favor, você vai orar a hora direito, ora com arrependimento. Não, mas Deus deu uma chance para ele, ao perceber a sua misericórdia, que ele de fato sentisse o que é arrependimento, e Deus age com bondade. Irmãos, como Deus se deixa ser enganado, grava isso, Deus se deixa ser enganado, Ele sabe exatamente o que está no coração de Joacás. Você tem dificuldade de ser enganado pelas pessoas? E quando você é enganado e sabe que vai ser enganado? Irmão, só Deus faz isso. Só que a possibilidade que Ele está nos dando é, vai lá. Você já teve que lidar com alguém que já cometeu o mesmo pecado repetidas vezes? Eu já. Uma pessoa chega no gabinete e fala assim, pastor, pela 7ª vez, não vou fazer mais, estou decidido. E eu digo, amém, vamos orar, vamos assumir compromissos e vamos lá. Lá no fundo do meu coração, tem uma dúvida, meu Deus, será que ele vai conseguir dessa vez?
No meu coração tem dúvida, no coração de Deus tem certeza. Eu sei que ele vai errar de novo, mas vai lá, meu filho, eu estou com você, tenta. Deus é extremamente positivo para nos dar a segunda chance. Só que quando não há arrependimento, há o quê? Há o retorno do pecado. Então, arrependimento eu estou indo para lá, não faço mais, mudei. E esse é um conceito que a gente precisa entender. Aquele que roubava, não rouba mais. Não é isso, irmãos. Aquele que roubava, agora rouba bem menos. Aquele que mentia, agora mente bem menos. Por que eu estou falando isso? Porque nós nos contentamos com essa mediocridade. Pastor, eu estou bem melhor. Bem melhor, irmãos, não é diferente. Bem menor é um pouco menos pior. Não pode ser um pouco melhor. Eu rompi, cara, não faço mais isso. Acabou. É decisão. É a decisão que a gente viu, por exemplo, com a dona Maria, mãe da Fabiane, quando foi para o retiro. Quem estava lá no retiro sabe disso. Ela chegou para o retiro e disse assim, eu me inscrevi no retiro porque eu não quero mais fumar. E eu me inscrevi no retiro porque aqui eu sei que eu não poderia fumar. Isso é luta, é decisão. É ter clareza de que está errado. Não, eu vou para lá. Não é eu fumava 5, agora eu vou fumar 4, depois 3, depois 1, depois meio, depois 0,25. Daqui a 15 anos eu talvez esteja fumando nenhum. E a gente fica feliz com essa mudança bem parcial, bem lenta. Arrependimento é quando há mudança radical. Nós estamos em Cristo. Mesmo quando a gente comete pecados, Cristo não sai do nosso coração, ok? Quem é crente em Cristo Jesus, tem Cristo dentro do seu coração. Mas eu quero fazer um alerta para aquele que não tem Jesus dentro do seu coração. A sua casa está vazia. Se Jesus não habita no seu coração, se você não tem Jesus como Salvador de sua vida, sua casa está vazia. E Jesus deu um alerta muito grande para quem está com a casa vazia. Às vezes você luta contra o pecado, mas você não assume um compromisso com Cristo. E aí você manda o pecado embora. Beleza, o pecado vai embora. Mas aí, diz o texto em Mateus capítulo 12, versículos de 43 e 46, que o espírito maligno vai lá, fica rodeando, até o dia que ele volta para a casa que estava vazia. Porque Jesus ainda não está habitando naquela casa, aquela pessoa não assumiu o compromisso com Jesus. Só que o texto bíblico diz que ele agora não volta sozinho. Ele volta com mais 7, mais forte. Parece invencível. Então, para você que anda sem Jesus, um alerta muito grande. Não é meu, não. Um alerta de Jesus. Não brinca e acha que você está no domínio, não, porque da próxima vez pode ser 7 vezes pior aquilo que vai destruir a sua vida. Todo arrependimento deve nos levar a uma mudança de rota, uma mudança de direção. Estava indo para lá, agora eu vou para cá. Estava indo para lá, agora eu vou para cá. Mudei completamente a direção. E se a gente não muda, irmãos? Se a gente não muda, acontece um negócio que o Dietrich Bonhoeffer, pastor na Alemanha, na época do nazismo, lá em 1944, 1943, ele chamou de graça barata. O que é a graça barata? Graça é o favor de Deus derramado sobre nós. Barata é quando a gente recebe e não valoriza o que recebeu. Então Deus continua derramando cuidado e a gente vai fazendo ouvido de mercador, né? Como se não prestasse atenção. A graça se torna barata quando nós estamos ocupados demais diante da urgência do Evangelho e a gente continua seguindo a nossa vida como se nada acontecesse. A graça é barata quando Deus te chama para cumprir a missão, o dom que você tem, e você fica domingo após domingo adiando. Eu preciso me comprometer mais. O pastor falou hoje, eu preciso me comprometer mais. Deus, domingo após domingo, falando para você, chamando você a um compromisso, a uma entrega, a uma dedicação, e você sempre adiando, como se Deus tivesse que derramar mais e mais sobre a sua vida. E a gente fica, Senhor, faz o milagre. Quantos mais, irmão? Quantos mais? Quantos milagres mais a gente precisa ver? Será que a gente precisa ouvir a palavra do Senhor Jesus? Não vou fazer mais nenhum milagre a não ser o milagre de Jonas, que é o milagre da ressurreição. Olhar para a ressurreição e perceber que Jesus ressuscitou. E isso é suficiente, é o único milagre que precisamos.
A graça se torna barata quando eu recebo a palavra do Senhor e não me renuncio. Evangelho sem renúncia, sem entrega. O evangelho do consumidor, o evangelho do século 21. O evangelho daquele que entra na igreja e diz assim: o que tem na igreja para mim? Tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro, tem aquilo. Ah, não tem, vou embora. Como se Deus tivesse que fornecer atender as minhas necessidades. A graça barata é o pecado sem arrependimento, o amor sem entrega, a vida sem morte, o chamado sem renúncia. A graça barata é a expressão de que tudo que Deus fez parece ter sido em vão. Joacás tornou a graça do Senhor uma graça barata. Deus foi até ele, ouviu o clamor, socorreu, livrou aquele povo medíocre de um império. E o que aconteceu no final? Vamos fazer festa para Baal. E vamos lá. Aleluia, para Baal, né? Não para Deus. Percebe? Cara, isso é uma loucura. Tá, e qual é a implicação disso tudo para nós? A gente precisa resgatar para nós que quando a gente lê o texto bíblico, eu não posso ler Joacás, eu preciso ler o Fábio. Eu não posso ler que existia só um rei muito mau. Ah, Joacás foi muito mau. Porque quando eu encontro alguém muito mau, qual é a sensação que me dá sobre mim mesmo? Eu sou bom. Parece que quando eu olho para alguém muito ruim, a minha santidade até exala. Me sinto flutuando, irmãos. Às vezes nós nos comparamos com gente que é muito ruim. Não se compare com gente que é muito ruim. Há pecado em todos nós. A gente tem que se comparar apenas com um. Quem é ele? Jesus Cristo. Quando a gente olha para ele, aí a gente percebe. Puxa, eu sou um pecador. Cara, que coisa. Há coisas em mim que precisam ser mudadas. Só que a gente precisa entender que a gente não pode mudar aos poucos. É urgente a mudança. É um chamado ao arrependimento mesmo. Precisamos nos tornar filhos amados em quem o Senhor tem todo prazer. Irmãos, essa é uma expressão que me marca muito no Evangelho. Quando Jesus, existem 2 momentos em que essa frase é dita nos Evangelhos. A primeira é quando Jesus é batizado. Jesus se apresenta a João Batista, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pombo, uma voz do céu diz: este é meu filho amado, em quem tenho todo prazer, falando sobre Jesus. O segundo momento é no Monte da Transfiguração. A mesma voz, só que agora tem um detalhe a mais: a ele ouvir. A ordem de que a gente precisa ouvir o que o Senhor Jesus está dizendo, porque ele é o Filho amado. Sabe qual é o que me impacta? Que a graça do Senhor é de verdade tão abundante, que só existem duas falas no final, quando encontrarmos com o Senhor. Para aqueles que não são filhos, apartai-vos de mim. É uma frase dura. Apartai-vos de mim. Vocês não são meus. E o outro é: sede bem-vindos, filhos de meu pai. Mas não tem a frase do meio, pessoal do mais ou menos. Chega aí. Vamos passar pelo fogo aí, dar uma purificação em vocês. Não tem isso, irmãos. Mas você já sentiu o constrangimento de fazer parte do lado de cá? De Deus olhar para você e dizer assim, ó: seja bem-vindo, filho amado. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí você olha para você e diz assim: Senhor, eu fui fiel no pouco? Quantas vezes eu não fui fiel no pouco? Quantas vezes eu nem fui fiel no muito, Senhor, quanto mais no pouco? Senhor, tem misericórdia de mim. E a nossa entrada no céu é sinal da graça, da misericórdia do Senhor, porque a frase aponta para alguém que aparentemente nunca errou, mas nós erramos. Mas o olhar do Senhor para nós é de pureza, porque o sangue de Jesus nos cobre. Isso precisa nos levar a uma vida de completo arrependimento. A partir do momento que eu conheci o Senhor Jesus, a minha vida precisa de verdade mudar radicalmente. Essa semana, irmãos, eu tive uma conversa com uma pessoa, foi uma conversa muito preciosa. E essa pessoa me contava do prazer que ela teve de ter conhecido Jesus há quase 30 anos atrás.
Mas quando ela conheceu o Senhor Jesus, ela foi desafiada dentro da sua própria casa a abandonar o Senhor Jesus, porque o seu marido tinha casado com ela e ela não era crente. E ele queria aquela esposa não crente. Ela então, muito nova na fé, sem nenhum conhecimento bíblico, clamou ao Senhor e disse: Senhor, o que eu falo para o meu marido? O que eu digo para o meu marido? Ele quer que eu abandone o Senhor e eu seria incapaz de dizer qualquer coisa que ofendesse o Senhor, porque o Senhor é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas eu também o amo, e eu não quero me separar dele. Com sabedoria, ela então olha para ele e diz assim: você está sendo injusto comigo. Eu sou como um bebê, recebi uma madeira que se chama Evangelho, e comecei a me alimentar do Senhor Jesus. Estou saboreando com toda a fome de um bebê faminto desse Jesus. Você então, com toda a força de um homem muito duro, está arrancando essa mamadeira da minha boca e me fazendo escolher com quem eu fico. Eu queria que você pensasse que não precisava ser assim. Quando ela olha para o seu marido, ela o percebe em lágrimas, dizendo em alta voz: pode ficar com Jesus, eu também ficarei com você. Quem conhece o Senhor Jesus não quer trocar por nada, mas quem conhece o Senhor Jesus experimenta mudança de verdade. A grande questão aqui, irmãos, é que nós, enquanto indivíduos, seremos a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Talvez muitas pessoas que a gente encontre pelo caminho nunca tenham a oportunidade de ler as Sagradas Escrituras. Talvez você tenha a oportunidade de compartilhar um versículo, 2. Talvez você tenha a oportunidade de compartilhar a Bíblia toda com a pessoa. Isso é bênção. Mas pode ser que você encontre pessoas no caminho que a única coisa que elas consigam ver e ouvir é a sua vida. O meu medo é se somos como os geocais ou se parecemos mais com Jesus. Pessoas que na hora do desespero clamam e mostram profundo arrependimento, mas que depois no dia a dia nem parecem crentes. Ou se nós parecemos com Jesus e temos mudança radical de vida e tudo que a gente faz aponta para o Pai. Você pode mostrar que a graça de Deus sobre a sua vida não é barata, ela é preciosa. Como? Com a sua vida, com o seu processo de santificação, com o seu relacionamento com Deus. Para de olhar para a sua vida com Deus como uma tarefa, mas como algo que as pessoas vão olhar e perceber que vocês são diferentes. Quero dar um testemunho aos homens. Ontem tivemos o encontro dos homens. Eu ia falar isso no grupo, mas preferi falar de púlpito. Eu levei 2 amigos, não crentes, ontem. Foi desafiador levá-los. A resistência deles é grande a todo o processo. Mas achei muito interessante que quando eu voltava para casa, um deles disse assim, no carro: todos são pastores? Eu disse: não. Ué, não era uma reunião de pastores? Falei: não, por que você está falando isso? Cara, achei os homens muito legais, muito crentes, um papo muito bom, gostei muito. Eu estou no propósito de parar de beber, e aquele lugar foi ótimo para me impulsionar nesse desejo. Obrigado pelo convite, Fabinho. Irmãos, eu fui para casa radiante, com a ideia de que todos os homens que estavam lá eram pastores. Mas o que isso traz, homens, para vocês? Quando se ouve que todos lá eram pastores? Responsabilidade. Tinha gente nos olhando, como conversávamos, como comíamos, como brincávamos, como compartilhávamos. Tivemos apelo ontem? Não. Tivemos aquela reunião incisiva para dizer assim: ó, o pessoal que está aqui, que não é crente, agora tem que aceitar o Evangelho, senão a gente não caminha mais com vocês. Não, estávamos lá fazendo o que Jesus fez tantas vezes, dividindo o pão. Mas uma pessoa foi profundamente impactada. Ele disse: cara, realmente não eram todos pastores? Eu disse: não.
era gente comum? Eu digo, sim. Eles não são tão comuns, não, mas quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver que uma graça nos alcançou. Meu irmão, essa palavra não deve gerar sobre nós peso, mas ela deve gerar sobre nós direção, responsabilidade. O Senhor nos chamou para. Nós não fomos eleitos para descansar num berço esplêndido de que somos salvos. Nós fomos chamados para ser luz e sal neste mundo. Ou você entende isso, ou você não entendeu nada sobre o Evangelho. Você é um missionário, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. As pessoas estão olhando para você e esperando de você uma palavra diferente do que a palavra de Joacás. Entendeu isso? Está claro isso para você? Então eu queria que você orasse por isso. Que você respondesse ao Pai: Pai, eu tenho sido esse missionário. Eu tenho falado do Senhor. Quando as pessoas olham para mim, as pessoas veem a luz de Jesus em tudo que eu faço. Eu queria que você refletisse sobre isso. E que ao final da sua oração fosse: eu quero ser assim. Eu desejo ser assim. Eu entendi que eu preciso ser assim. Me ajuda. Vamos orar? Então, em silêncio, fale com Deus. Maravilhoso, bom Deus. Queremos ser os pés de Jesus onde caminharmos. Queremos ser a boca de Jesus quando falarmos. Queremos ser os olhos de Jesus naquilo que vemos. Queremos ser os ouvidos de Jesus quando conversarmos. Queremos que o nosso toque seja o toque de Jesus na vida das pessoas. Nós olhamos para esse texto e percebemos quão fácil é nós, na condição de pecadores, termos remorso e não arrependimento. Lutarmos temporariamente contra aquilo que sofremos, mas não de forma, uma mudança radical. Buscarmos apenas um alívio temporário. Ajuda-nos a entender isso. E tem misericórdia de nós, Senhor, para que a partir desse momento, o nosso olhar seja de fato de que somos enviados para este mundo, somos missionários mesmo. O Senhor nos colocou como embaixadores do Teu reino, somos representantes da Tua palavra. Clamo por aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus dentro de seu coração e que neste momento estão com a casa vazia. Que Teu Santo Espírito, Pai, vá ao encontro deles, para que eles possam dizer com suas próprias bocas: nós desejamos o Senhor, vem habitar no nosso coração. Clamo para que haja de verdade conversão e direção. Por favor, Pai, em nome de Jesus, alcança-nos e que a graça recebida por todos nós seja sempre olhada com um olhar muito precioso. O Senhor nos ama. E que a gente mostre esse amor ao mundo, vivendo uma vida que agrade a Ti. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos 2 recepções neste momento. Então eu vou ali para baixo e quero pedir que já venha à frente.